E aí, pessoal, aqui é o Renan. Então, no último vídeo a gente falou sobre herança, né? A gente criou, primeiro a gente começou criando uma classe funcionário, colocando os atributos, os métodos modificadores aqui, né, desses atributos. E a gente criou também a classe gerente e diretor, e a gente viu que se a gente ficar criando uma classe para cada cargo, por exemplo, e adicionando todas as informações, que pode ficar um código meio chato de trabalhar, né? Então, a gente fez a questão da herança, né? Então, onde cada um dos cargos estende de funcionário. Então, tudo que um funcionário tem, automaticamente gerente e diretor vão ter também. Então, todos esses atributos aqui vão existir em gerente e diretor. Então, a gente está dizendo que é, diretor é um funcionário, né? Gerente é um funcionário, de certa forma, já que ele estende de funcionário, ele é. Mas digamos que funcionário não é um cargo, a gente quer ter cargo, por exemplo, tem gerente, diretor, vamos dizer que a gente tem um cargo que é dev, né? Vamos criar aqui um dev, o cara é um developer, vou botar só dev mesmo, tá? Então ele vai estender de funcionário também, funcionário, e digamos que dev, ele vai ter um atributo public string, que é a linguagem, né? Que, vamos usar aqui o alt insert, para criar o getter e setter, né? Então, vamos dizer que ele tem uma linguagem, tá? Então eu posso vir aqui em dev igual a new dev, né? Vou importar aqui contra o espaço aqui, ele vai ajudar aqui a gente a importar, tá? Mas digamos que a gente não exista o cargo funcionário, né? A gente quer que exista só cargos, dev, diretor, gerente, CEO, tudo seja um cargo, por exemplo. E que não exista, que eu não possa, por exemplo, fazer o que eu faço aqui, que eu não possa instanciar funcionário, né? Então, por mais que exista funcionário, eu não quero que eu possa instanciar um funcionário e vir aqui, por exemplo, e setar um nome do funcionário, né? Set nome. Eu não quero que isso possa ser possível. Eu quero que tudo seja um cargo, mas não existe cargo funcionário. Mas ao mesmo tempo, eu quero ter um, uma classe que eu possa utilizar para ter todos os atributos que tem em comum entre todos os cargos. Então, a gente pode usar abstração, né? Pensa que funcionário ele é abstrato, né? Pensa que um imóvel ele pode ser uma abstração de casa, de apartamento, ou um veículo. O veículo é só uma abstração. Outro exemplo, quadrado, o retângulo são formas geométricas, né? É uma abstração. Na verdade, é, o quadrado e o círculo são formas geométricas, né? Mas a geometria é uma abstração disso. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que a minha classe funcionário ela é uma abstração. Então, a gente usa o termo abstract, tá? E aí a ideia já avisou que tem um problema. Quando eu digo que uma classe ela é abstract, que ela é abstrata, eu estou dizendo exatamente o que eu gostaria, que ela não pode ser instanciada. Então, o funcionário ele não pode ser instanciado, né? Então, já resolvi um problema que eu gostaria de resolver. Então, eu posso instanciar gerente, diretor e dev. Todos eles estendem de funcionário, tá? Bom, uma classe abstrata, ela pode ter atributos, ela pode ter métodos implementados como esse, ou, por exemplo, vamos fazer aquele método que retorna o nome completo. String get nome completo. Tá? Então ele pega o que a classe já tem, this.nome, aqui a gente vai usar, em vez de fazer assim, ó, mais, o tipo string ele tem uma ajuda aqui, que ele dá um concat, aqui, ó, concat, eu vou dizer que eu vou concatenar um espaço em branco, e mais concat o this ponto, não, é this ponto sobrenome. Beleza? Vou fazer dessa forma. Então, quando
digamos, vou pegar o dev aqui. O dev, vou pegar o dev aqui, ó. Vou setar um nome. E fulano dev.set sobrenome. Fulano de tal. Né? Então, se eu pegar o dev.get nome completo, olha lá, isso tudo está na classe abstrata. Então, a classe abstrata ela pode ter métodos implementados. Ó, então, esse é o fulano de tal. Mas eu também posso criar métodos abstratos. Então, vou usar a mesma coisa. Public abstract, né? E o que eu posso fazer? Quando eu crio um método que é abstrato, como é que eu posso fazer de método aqui que ele tenha um método que retorna uma string e seja get nome cargo, tá? Ó, quando a gente implementa um método, a gente precisa abrir as chaves e fechar as chaves e escrever a implementação do método aqui dentro, como a gente fez aqui nesse de baixo. Um método, quando ele é abstrato, ele não pode ser implementado, ou seja, a gente não vai usar as chaves e a gente vai só botar um ponto e vírgula. E aí já está dizendo que tem 3 problemas aqui. Toda vez que uma classe normal, que não é abstrata, ela estende uma classe abstrata que tem métodos abstratos, essa classe obrigatoriamente tem que implementar esse método aqui. Vamos lá. Isso aqui é como se fosse quase como se fosse um contrato, assim, ó. Então, assim, ó, é um método abstrato. Então, toda classe que estende de funcionário vai ter que implementar esse método. Então, vai ter que escrever esse método na sua própria classe. Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, o gerente tem que ter aquele método ali. Já que ele estende de funcionário, ele tem que ter um método com essa mesma definição aqui lá. Então, vou copiar aqui, ó. Vou tirar o abstract. E eu vou implementar o método. E aí aquele problema já vai sumir. Ele está reclamando aqui porque falta o return aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Ele está perguntando qual é o nome do cargo. Bom, meu cargo é gerente. Então eu vou escrever assim, ó, gerente. Então retorna uma string escrita gerente. É isso que ele quer. Ó, então veja que gerente não tem mais erro nenhum, mas se olhar diretor e dev, olha aqui, ó. Então eles estão reclamando. O que ele está reclamando aqui, ó? Que a classe diretor must either be declared abstract or implement abstract method. O que ele está dizendo? Que ou eu implemento o método get nome cargo que é abstrato, ou eu transformo a minha classe diretor em abstrata. Sim. Quando eu posso ter uma classe abstrata que estende de outra classe abstrata. Se uma classe abstrata estende da outra, essa classe abstrata não precisa implementar os métodos da classe abstrata pai. Vamos dizer que funcionário é uma classe pai e essa aqui seria uma classe filha. Então, ou eu digo que essa classe é abstract também. Escrever certo, né? E aí eu não preciso implementar aquele método da funcionária, esse aqui, ou eu implemento. Beleza? Nesse caso, eu vou implementar. A minha classe de diretor não é abstrata. Então, vou implementar. Como é que eu posso implementar? Posso implementar que nem eu fiz outra vez, copiei daqui, mas olha aqui, ó, se eu for no Alt Enter, deixa eu ver se é o Alt Enter mesmo. Alt Enter. Acho que não era Alt Enter, não. Alt End. Vou vir aqui, ó. Implemente métodos. E aí, dando quais? Olha lá, ele implementou aqui embaixo. E ele deu um override, tá? Esse override é só para dizer... Eu vou subir aqui, vou botar aqui em cima. O override é para dizer que está fazendo tá reescrevendo um método da classe pai. Então, toda vez que tem um override, quer dizer que a gente está sobrescrevendo um método que existe na classe pai. É obrigatório colocar override? Não é. Tanto é que aqui a gente não tem override. É só para a questão mais visual, né? O programador, quando ele bater o código bater o olho no código, bater o código no olho é bom, bater o olho no código, ele vê que
esse método está sendo sobrescrito, né, da classe Py. Então, beleza. Criei aqui, eu vou retornar o nome do cara aqui é diretor e vou fazer o mesmo aqui para o dev. Ó. Vou mandar implementar os métodos, aquele ali, e vou dar um return dev. Certo? Então, a partir de agora, eu não posso mais implementar um método, a classe funcionário. Então, não consigo fazer mais isso, né? Funcionário, func igual a new funcionário. Ó, ele até monta de uma forma diferente aqui. Mas ele não deixa eu criar um novo funcionário da forma como a gente cria aqui o gerente e o diretor. Certo? Então é isso. Então, a classe abstrata, a gente chama ela de abstrata aqui. Ela não necessariamente precisa ter atributos, né? Se a gente não quisesse, nesse caso a gente quer, porque a gente quer manter os atributos em comum a gerente, diretor e dev aqui. Então, se eu tivesse, por exemplo, QA, né, um cargo de QA, poderia criar. Eu posso criar outros métodos abstratos para que essas classes implementem, certo? Então, basicamente, isso é uma classe abstrata e essa é a ideia do funcionamento dela, certo? Quando a gente quer ter esse tipo de código, de inteligência no nosso sistema, né? Então, esse é um exemplo aqui e basicamente para esse vídeo era isso. Vejo vocês no próximo aí, valeu!